Que a paz do Senhor seja derramada agora sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Aquela paz que excede todo o entendimento e todas as circunstâncias. Aquela paz que vem quando você descansa no Senhor. Quando você deixa que Ele resolva. Quando você fica na posição certa, que é no centro da vontade do Pai. Aí você pode descansar. Quando você sabe que você está todos os dias da sua vida tentando obedecer a Deus, lutando contra tudo que possa afastar você de Deus. Então esta paz, que excede todo o entendimento humano, ela permanece em você. Ela permanece em você. Irmãos, muito interessante a palavra que Deus me trouxe hoje. Você encontra tanto no livro de Mateus, no Novo Testamento, tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Você encontra essa passagem. Quando o Senhor Jesus multiplicou os pães pela primeira vez. Porque ele faz isso em outro momento na Bíblia e ele faz isso todos os dias em nossas vidas. Ele multiplica o nosso pão. É assim que Deus faz. Por isso que eu digo que a Bíblia é o livro mais atualizado do mundo. Porque aquilo que o Senhor fazia, ele faz até hoje. E ele vai continuar fazendo. E aquilo que ele disse que ia acontecer, você está vendo acontecendo hoje. E ele fala em Apocalipse do que ainda vai acontecer. É o livro mais atualizado do mundo. Por isso que ele não pode ser um livro tratado como um livro que um homem qualquer escreveu. Mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que esse livro é diferente de todos os livros do mundo. E se você já tiver lido todos os livros do mundo e não tiver lido este livro, você não leu livro nenhum ainda. Porque se você ler ele, você vai entender os outros livros. Quando falam a verdade, quando mentem, tudo você vai entender. Mas leia primeiro o livro da verdade. O livro que fala sobre o começo de tudo e sobre o motivo de você estar aqui, vivo, respirando e me ouvindo. Então, irmãos, mas eu não vou me ater tanto na multiplicação dos pães. Vou ler de passagem. Eu vou me ater mais ao momento em que Jesus anda sobre as águas. Pouco tempo depois, no mesmo capítulo. No mesmo capítulo que Jesus multiplicou os pães, quero só dizer num resumo muito grande que havia 5.000 homens ali, naquela reunião. 5.000 homens. Eles não contavam com crianças e nem com mulheres. De homens, tinha 5.000 homens ali. E de alimento, tinha 5 pães e 2 peixes. Quando o Senhor Jesus olhou para o céu, olhou para o Pai e abençoou este alimento, estes 5 pães e estes 2 peixes alimentaram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E sobejou, irmãos. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços
de pão e peixe. Olha que coisa tremenda. E aí, depois que Jesus alimentou aquele povo, principalmente da palavra viva, do nascer de novo, do arrependimento de pecados, do perdão e ensinar a perdoar, além de tudo que ele nos alimentou aquele povo espiritualmente e nos alimenta até hoje. Quando ele acabou de fazer isso, então, logo a seguir, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, no capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 22, diz assim, diz no título, Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Enquanto ele despedia, porque sempre quando a gente está saindo ali, a gente está numa reunião, né? E quando vai saindo, às vezes uma pessoa chama, e ali as pessoas chamando, e ali, neste momento, não fica registrado o que ele fez, mas ele estava despedindo as multidões. E enquanto ele despedia as multidões, é no plural que diz aqui, não estou errada em dizer. As multidões, não havia só uma multidão. Afinal de contas, estamos falando de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Então, enquanto Jesus despedia as multidões, vinha um e dizia, Senhor, mas dói aqui. E ele já resolvia. Senhor, olha, o meu filho precisa de libertação. O Senhor libertava. Senhor, e ali foi dificultando. Aí Jesus disse, vão adiante, porque havia ali uma missão do outro lado. E aí ele se preocupou que eles começassem a seguir já no barco, que eles fossem na frente, os apóstolos. E aí, o Senhor Jesus, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Vocês perceberam que o Senhor Jesus não tinha pressa? Ele não tinha ansiedade. Havia uma missão do outro lado, ele ia cumprir aquela missão. Ele ia cumprir. No momento certo. E o povo e os discípulos já foram na frente. E o Senhor Jesus, depois que despediu as multidões, foi orar. Foi conversar com o Pai. Nós vivemos tão ocupados que quando paramos para orar, já estamos tão cansados que não damos nem a atenção devida ao nosso Deus. Porque nos apressamos e nos agitamos e nos preocupamos com o tempo, com a hora, e que temos que fazer isso. Com Jesus é mais simples você fazer. Coloca Ele na tua vida, em todos os teus afazeres, e aí você nem aumenta a pressão nem fica alta, porque Ele vai fazer, Ele está ali com você. Ele executa, é Ele. Você pensa que é você que está fazendo, mas é Ele que está executando por você. Coloque o Senhor adiante. Deixe que Ele resolva, porque Ele acalma tudo. Ele acalma tudo. E ali, Jesus, além de já... E ali eles no caminho, eles seguindo no mar. E Jesus, além do tempo que ainda passou aqui despedindo as pessoas, ele resolveu ir conversar com o Pai. Sem pressa. Ele foi conversar com o Pai. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, ainda subiu no monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, aí já era o cair da tarde, quase noite. Lá estava ele, só ainda,
sem os discípulos, claro que com o Pai, em boa companhia, mas estava ali Jesus só. Entretanto, o barco já estava longe. O barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Em Marcos diz que já estava no meio do mar. O barco já tinha seguido tanto que já estava no meio do mar. Mas aquele barco, ele não estava no meio do mar tranquilamente, não. Ele estava açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Jesus foi. Agora, Jesus foi diferente até onde eles estavam. Jesus fez diferente do que o homem faz. Ele foi andando sobre o mar. Oh, Deus grande, aleluia! Glória a Deus, ao que tudo pode. Ele sabia que ele ali com o Pai, andando sobre o mar, chegaria rapidinho onde eles estavam, e sem pressa. E o que o fez ir ali foi para acalmar os ventos. E aí Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Esqueceram que é porque o Senhor Jesus podia tudo em Deus Pai. E que o Senhor Jesus havia acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixes, onde pôde alimentar nessa multiplicação 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E sobejou, porque Deus ele faz assim. Sobejaram 12 cestos de pedaços de alimento. E diz que o povo se fartou, viu? Observar isso aí. Não foi porque o povo comeu só um pedacinho, não. Eles se fartaram e aí sobrou isso. Mas ali os apóstolos disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Quando Jesus deu coragem, ele mostrou para eles que não era um fantasma, se tratava dele. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, porque o Senhor não tinha acalmado ainda os ventos. Naquele momento, o mar estava agitado. O mar estava agitado. E aí, Pedro, reparando, porém, esse porém é o nosso porém. Por que nós usamos tanto esse porém? Porque nós vemos milagres grandes que Deus faz, coisas tremendas. Oh, aleluia! O Senhor faz coisas grandes que você fica: Senhor, o Senhor fez isso por mim. Que coisa grande que o Senhor fez. Aí aparece um porém, vírgula, porém, ele teve medo na força do vento. Ele limitou o poder de Deus. Ele estava andando sobre as águas também, através do poder de Deus. Em Jesus, Jesus ordenou: venha. Quando ele pediu, Jesus disse: venha. E ele veio andando. Mas ele tirou a visão de Jesus.
Porém, Pedro olhou para os ventos que estavam agitados e as ondas estavam agitadas. Teve medo e começou a afundar. Muito bem pregado. Quando a gente teme, aí a nossa fé fica bem limitando o poder de Deus, aí vem o sofrimento. Muitas vezes merecemos, porque nós tiramos a nossa vista do Senhor. Tiramos o nosso foco. Deixamos de nos mirar na vida, no que pode. E ficamos olhando para as circunstâncias. Porém, quando acontece isso, nós limitamos o poder de Deus, afundamos com Pedro. E começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! Ainda bem que ele acreditou que Deus podia salvá-lo. Porque naquele momento ele estava limitando o poder de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Estava andando sobre as águas e disse: venha! Ainda bem que, tudo bem, ele ficou ali naquela limitação, mas ainda foi pedir a Jesus para salvá-lo. Ainda bem que nós fazemos isso também. E ainda bem que Deus tem misericórdia e sempre estende a mão. Amém. Graças a Deus. Ele disse: salve-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Hoje, o Senhor pergunta a você que está me ouvindo: por que você duvidou? Por que você duvida? O poder do Senhor é ilimitado. Não duvide. Não afunde na falta de fé, na ideia de limitar o poder que é ilimitado, o poder de Deus. E você limita, nós limitamos. Porque você duvida, duvidou. Senhor Jesus entendeu na hora que ele afundou que é porque ele limitou o poder de Deus. Ele foi olhar para os ventos, tirou a vista do Senhor. Subindo ambos para o barco, Jesus colocou ele dentro do barco novamente. E ambos entraram no barco e assim, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Jesus acalmou o vento. Ele pode acalmar essa tempestade que está acontecendo na sua vida hoje. Ele pode. Não limite o poder de Deus. Ele pode cessar esse vento. E que coisa linda, irmãos. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Parece que eles então só entenderam aí. Verdadeiramente. E aí, peraí. Alguém tinha dúvida? Ele tinha multiplicado os pães. Pouco tempo antes. E os peixes. Ele alimentou a multidão. Mas agora que ele andou sobre as águas e que ele fez Pedro vir sobre as águas, que Pedro só afundou porque duvidou, mas que ele levantou Pedro e trouxe até o barco, e que o vento cessou, tudo se fez calmo, tudo voltou ao seu normal. Aí eles o adoraram. E nós? Quando o vento cessar,
quando estivermos completamente livres da pandemia, quando Deus tiver desmoralizado e tirado todos os corruptos que estão tentando nos destruir, toda essa falsa teoria, ideologias satânicas tiverem sido destruídas, dissipadas, as trevas forem dissipadas, saírem de nossa nação todo o mal, por causa do nosso joelho que está no chão, clamando pela nação e clamando por toda a terra. Não vamos ser egoístas, vamos clamar a Deus, que Deus venha com poder e misericórdia e retire todo o mal da terra. Eu creio que todo o mal vai sair e dias melhores virão. Mas e quando isso acontecer, irmãos? Que nós já estamos vendo o que está acontecendo. Nós já estamos vendo que a pandemia está debaixo do controle de Deus. Antes que os homens conseguissem tirá-la, ela simplesmente está se dissipando, está indo embora. Quando a vacina chegar, não tem mais nenhum vírus para contar a história. E está todo mundo curado e guardado por Deus. E quando todo mundo abrir os olhos e entender que há um Deus nos céus e que nós devemos olhar para Ele e que devemos dizer não para toda ideologia que o negue, que ela seja destituída, que ela saia no nome de Jesus. E quando estivermos assim, vamos fazer como os apóstolos? Vamos adorar o Senhor? Ou vamos esquecer dele? Eu lanço essa pergunta. Essa pergunta, ela vem do Senhor. O que você vai fazer quando os ventos cessarem, quando tudo se acalmar, quando chegar a bonança, a paz, a tranquilidade? Nós vamos cair naquela mesmice? Nós vamos, quando diz voltar tudo ao normal, que normal é esse? Voltar ao pecado? Esquecer do Senhor? Olha o que disse o Senhor Jesus: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Vigiai. Vigiai. Cuidado com o que você vai fazer de sua vida quando os ventos cessarem. Quando tudo se acalmar. Quando tudo voltar para o seu lugar. Não seja aquele mesmo, aquela mesma pessoa. Assim diz o Senhor. Vá trabalhar para o Senhor. Ai, mas eu trabalho demais, eu tenho 2 expedientes e à noite ainda faço faculdade e não sei o quê. Que coisa boa! Você, quando dá o expediente, está sozinho? E quando você está na faculdade, você está sozinho? Não tem nem o professor. Se tiver você e o professor, tem que ter a aula. Então fale de Deus para ele. É simples. Fale do amor de Deus para ele. Não seja crente 007. Tem crente que ninguém nem sabe que ele é crente. Aí depois de muitos anos de convivência com essa pessoa, na faculdade ou no trabalho, aí um dia, por um acidente, um momento em que você esteja talvez passando a tribulação, que você diga, ai meu Deus, e se ajoelhar, aí a pessoa diz, e você crê em Deus? Fulano, e você é crente? Aí você olha para ele com bem vergonha e diga, eu sou crente 007. Eu só sou crente na igreja, porque lá ninguém me ignora. Agora aqui vocês ficam zombando de mim?
Aí eu nego o Senhor, mesmo sabendo que na palavra de Deus, Jesus Cristo disse: aquele que me negar na terra será negado diante do Pai. Então, terminando esse estreito, saiamos deste deserto de angústia, de sofrimento demais que nós estávamos passando, de tristeza. As notícias eram terríveis, assustadoras. Muitos idosos disseram em toda a minha vida, bem velhinhos. Idosos que eu estou falando, não é idosa como eu não, que eu ainda penso que não sou tão idosa, mas já sou. Mas eu vi depoimento de pessoas bem idosas, de quase com 90 e tantos anos, quase 100 anos, dizer: eu nunca vi uma coisa dessa que está acontecendo na Terra. O estreito, no deserto, nos ventos. Sabe o que foi que Davi fez no deserto? Davi teve no deserto. E no deserto ele fez um salmo. Sede de Deus, ele disse. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. O rei Davi disse: a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Eita, ele estava louvando a Deus no deserto. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louvam no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio. Oh, aleluia! À sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Oh, aleluia! Aí então, quando você sai desse deserto, que você está ali na maior comunhão com Deus, aí de repente já está no friozinho do ar-condicionado do shopping, já está ali, já tem barzinho aberto. Aí já tem lá uma geladinha esperando. Você já agora não, quando você passar tudo, eu não estou dizendo agora não. Agora ainda é para continuar tomando ivermectina. Oh, abençoada ivermectina. Tem uma coisa nela, viu? Deus usou ela para quebrar a força do vírus. Mas tem um porém aqui, bom e abençoado. Vírgula, porém, se tomar qualquer bebida alcoólica, tira o efeito da ivermectina. Deus, no seu infinito amor, está libertando você do álcool, porque seu fígado agradece. Quando o Senhor fez seu fígado, não foi para você ingerir uma dose maciça de álcool. Por isso que ele fica todo esfacelado, derrete e você morre. Então, oh Deus bom! A ivermectina faz isso. Olha como Deus é bom. Ele deu essa profilaxia. Agora você não deve beber. Mas quando acabar tudo isso, que você estiver livre para beber,
E o mundo dizendo, venha beber, venha beber, venha beber. Propaganda, fume e beba, fume e beba. Aí quando termina de falar do cigarro, que dá câncer e tudo, ele faz mal à saúde. Bem rápido. E esse faz mal à saúde. Mas tem que ser ligeiro. Tem que ter o ouvido bom para ouvir. E os olhos altamente rápidos para ver a letra que corre bem rápido. Que país é esse? Que país é esse? Tem que faz mal, não faça propaganda não, rapaz. Se faz mal é para ser proibida a propaganda. Se o álcool faz mal, não diga que é lícito não, porque leva à morte. Como é que é lícito? Como é que a coisa é permitida, é lícita, se nós sabemos que leva à morte o cigarro, qualquer cigarro? E qualquer tipo de droga. E o álcool também, que é um tipo de droga, que eles chamam lícita. Se faz mal. Agora, quando você sair desta situação, que tudo se fizer calmo, quando você pensar em comprar bebida alcoólica, lembre desse momento que o Senhor está falando para você, que você tem que andar na linha. Ei, você é filho de Deus, filha de Deus, imagem e semelhança do Deus Altíssimo. O corpo que Deus te deu não precisa dessa droga que você está consumindo. Acorda. Quer ser feliz? Quer alegria? Tem uma alegria que não dá ressaca. Tem uma alegria que não traz nenhuma consequência e nem você vai procurá-la em bocas de fumo. E essa alegria é a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus que está aqui na terra, sendo tão desprezado pelo homem. Saiba você que quando esta alegria faz parte de sua vida, entra na sua vida, ocupa o espaço que só o Espírito Santo pode ocupar, e que até hoje você tem tentado ocupar esse espaço para sentir uma alegria com outra coisa que não seja o Senhor, saiba você que essa outra coisa que não é do Senhor vai te levar para a morte, e morte eterna, além de destruir a sua família. Porque a droga, ela tem essa força. Ela não destrói só você. Ela destrói as pessoas que amam você. E que você ama. Mas na dependência química, você fica cego. Você nem sabe mais que ama. Você tem relances de lucidez. Mas você está fazendo sofrer e destruindo e dando mau exemplo para as pessoas que mais amam você. Então, o que você vai fazer depois que passar tudo isso? Depois que você puder comprar bebida? Porque Deus te deu o pão de cada dia, Ele multiplica o pão. E Ele te deu um trabalho para você trabalhar ali, receber seu salário e ser bem abençoado. Aí você usa o dinheiro que Deus te deu para abençoar a você e a toda a sua família. E você faz mau uso desse dinheiro comprando drogas, lícitas ou ilícitas. Ambas levam você para a morte, física e espiritual. Tá passando. Os ventos estão se acalmando. Vocês já percebem que as coisas estão voltando para o lugar. Mas não volte do mesmo jeito. Senão todo o nosso sofrimento foi perdido. Foi em vão. Quando você comete um pecado, você está dizendo a Jesus: o sangue que o Senhor derramou na cruz por mim, eu não faço caso dele. Eu não dou a mínima. E quando você volta a ser a mesma pessoa de antes da pandemia,
É porque você está dizendo, foi pouco e eu quero mais. Agora, por gentileza, eu não quero mais não. Vamos ver se a gente melhora o mundo? Não gostei não. Eu não gostei não da pandemia. Eu sei que a gente merecia, que nós precisávamos dela, mas eu não gostei não, viu, dela? Não. Minha boca amargava. Quando eu ia comer, para poder não perder as vitaminas, para poder ficar com o corpo saudável, eu comia com dificuldade, amargava a minha boca. E eu tenho certeza que isso aconteceu com outras pessoas também. Com alguns de vocês que estão me ouvindo, aconteceu isso. Eu ia tomar ali uma coisa doce, o café doce, mas amargava, porque misturava com as lágrimas. Eu não gostei não da pandemia, e eu não quero ela de volta não. E imagine eu ter que dizer que vai ter que ser pior, porque essa pandemia não foi o suficiente para você criar vergonha, olhar para o céu e deixar de ser tão mal agradecido ou mal agradecida. Deus te deu uma vida. E você está fazendo o que com ela? Se autodestruindo e destruindo as pessoas que amam você? Destruindo a sua família? Acorda! É tempo de acordar. Não queira que venha uma coisa pior, não. Chega! Chega de tanta maldade. Chega de ficar olhando satanismo. Chega de dar ibope a Satanás. Chega! Tudo que dá ibope a Satanás, diga não. Eu faço questão, irmãos. Eu faço questão de não dar ibope a Satanás. Sabe por quê? Porque ele é um perdedor. Ele já perdeu. Ele está enganando você para você cair com ele. E morar com ele num lugar muito ruim, eternamente. Já disse Jesus que lá há ranger de dentes, há fogo e fede a enxofre. E o rapazinho lá é feio, viu? Não é bonitinho como vocês estão vendo aí, não. Não é engraçadinho, não, ele. É feio. E o pior de tudo, irmãos, ele odeia a imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, ele te odeia. Por isso que ele te confunde. Por isso que ele está colocando ideologias satânicas para você. Porque ele te odeia. Ele já sabe que ele perdeu. E ele quer que você perca também. Ele quer tragar a sua alma. Fui clara? Se você pensa que o que eu estou falando tem alguma coisa de mentira, procure o Senhor. Prostre-se diante de Deus. Leia a palavra viva e eficaz, a bússola da vida eterna. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que nos revela quem é Jesus e o quanto que ele te ama. Jesus nos ama. E ele quer nos salvar, por isso que ele morreu por nós. Então, cuidado com o que você vai fazer quando você não precisar mais de tomar ivermectina. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãzinha. Cuidado. Cuidado, porque Satanás está querendo te tragar. Ouça a voz do Senhor, que te chama hoje ao arrependimento. De uma vez por todas, ouça a voz do Senhor.
Arrependa-se. Saia do mau caminho. Saia da lama. Jesus está de braços abertos para te purificar. O preço do seu pecado ele já pagou. Basta que você volte-se para ele. E você terá uma vida maravilhosa, onde você terá uma alegria sem ressaca, sem constrangimentos, onde você terá uma alegria plena e verdadeira, onde você vai ver o verdadeiro sentido da vida, onde você vai andar conforme os planos de Deus e vai servi-lo naquilo que ele te chamar para fazer. Você tem uma missão. O que você está fazendo fora da videira? A videira é Jesus. E nós somos os ramos. Se o ramo se aparta da videira, ele seca e não vai servir para outra coisa, a não ser lançado no fogo. Assim disse o Senhor. Mas se você está na videira, você vai dar frutos. E mais frutos. E os seus frutos vão dar frutos. E assim, nós vamos alcançar todas as pessoas que hoje não conhecem a verdade. Vamos falar a verdade para os nossos filhos, para os nossos jovens. Vamos falar a verdade. Vamos aprender mais de Deus. Amém? Amém, irmãos. Agora eu vou fazer a oração. Vamos orar. Amado Deus e Pai, autor de nossas vidas, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem falado conosco através da sua palavra, viva e eficaz. E o Senhor tem nos ensinado que nós não devemos nos apressar, nem ficarmos ansiosos com coisa alguma. Porque o Senhor está no controle. E o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. E é o Senhor quem executa. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. E o Senhor é quem nos dirige. Derrama sobre a terra o teu perdão e a unção do teu Santo Espírito, para que os homens que até hoje não conseguiram te ver, eles possam te enxergar com os olhos espirituais. Aqueles que nunca quiseram te ouvir, que a tua palavra se torna cansativa para eles. Faz com que eles entendam como é bom te ouvir. Como é bom poder entregar as nossas dores em tuas mãos. O nosso fardo pesado, as nossas decisões nas tuas mãos. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem executa, é o Senhor quem nos socorre. Vem agora, Senhor, no socorro de todas as pessoas que estão enfermas. Qualquer tipo de enfermidade, toda e qualquer enfermidade, Pai. Chega sobre elas com o teu bálsamo de cura. Derrama sobre elas a unção do teu Santo Espírito e cura a mente delas e liberta, Pai, a mente do homem que está cativo à mentira de Satanás, às ideologias satânicas que nos afastam de ti e que perseguem o teu povo. Guarda-nos, Pai, esconda-nos debaixo das tuas asas, para que nenhum mal nos alcance. E nos dê ousadia para falar da tua verdade, para que todo o mundo te conheça, Pai.
Eu te peço por isso, Pai, e pela necessidade desta pessoa que está me ouvindo agora. Atenda ao clamor do teu povo, Pai. Foi o Senhor que fez esse canal. Então o Senhor sabe quais são as pessoas que vão ouvir e quem precisa. Alcança estas vidas e mostra para eles, para todos eles, Pai, que eles não estão sozinhos, que o Senhor está conosco, nos guiando, nos direcionando e nos dê, Pai, a honra de sermos teus servos, para que possamos te servir conforme os teus planos. Toma conta de nossas vidas, Senhor. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assim diz o Senhor, enquanto eu concluía a oração. Vai passar. Tenha fé. Vai passar. Viu? Vai passar. Entrega nas mãos do Senhor. Anda conforme a vontade dele. Obedece. Faz o que ele te mandou fazer. Que tudo isso vai passar. Vai passar.